Olá, o Contraplano está chegando pela sua TV Assembleia, hoje com uma edição diferente, dedicada ao Instituto Jornalista Luiz Pedro, lançado recentemente em evento realizado aqui na Assembleia Legislativa. Um instituto que tem a missão de contribuir com o desenvolvimento social, econômico e cultural do Brasil, em especial do Maranhão, leva o nome do jornalista e ex-deputado estadual Luiz Pedro, que faleceu em 2021, vítima de um infarto. Luiz Pedro se dedicava às causas sociais e durante alguns anos foi apresentador aqui na TV Assembleia de um programa de debate como esse. É sobre essas e outras histórias que vamos conversar nesse Contraplano. Para construir esse programa com a gente, recebemos o presidente do Instituto Jornalista Luiz Pedro, José Costa, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Washington Oliveira, e o jornalista e coordenador da Rádio Assembleia, Gregório Dantas. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitarem o convite. Queria começar com o senhor, Zé Costa, para falar sobre o que é o Instituto Luiz Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês e a oportunidade que nos permite divulgar, né, a nossa entidade, que chega com a intenção de contribuir com o desenvolvimento do Maranhão através daquilo que lhe cabe como uma instituição privada, sem fins lucrativos, mas que se destina a realizar estudos e fazer a difusão desses estudos acerca de políticas públicas, sobretudo aqui no Maranhão, né? Esse é o Instituto Luiz Pedro, que começa a trabalhar, que começa a entrar em cena, né, em diferentes áreas das políticas públicas, né? Quer dizer, nós temos um primeiro trabalho com o Projeto de Boas, que é um instituto voltado para políticas de juventude, que é um cursinho popular, idealizado por Luiz Pedro, quer dizer, não só por Luiz Pedro, mas por um grupo onde o Luiz Pedro era influente, importante e trazia as melhores boas ideias. Enfim, por aí começa, né, o trabalho do Instituto Luiz Pedro, mas não fica só nisso, né? Quer dizer, o Luiz Pedro quer provocar, inclusive, debates, quer levantar alguns temas que, porventura, estejam um pouco fora das pautas, mas é essa a nossa função, né? Nós queremos fazer muito mais, não queremos tomar espaço de ninguém, né? Quer dizer, o Luiz Pedro não quer ocupar o espaço da Assembleia Legislativa, não quer ocupar o espaço do Poder Executivo, né? Ele quer apenas fomentar o debate, né? Discutir os temas das políticas públicas, trazer a juventude, inclusive, para pensar mais sobre o que é prestar serviços públicos, enfim. O Luiz Pedro começa com um nome que há um casamento entre o Instituto e o nominado Luiz Pedro, né? Quer dizer, nós nos servimos dos dois. O Instituto quer fazer estudos e difusão de políticas públicas e abraça o nome de um dos seus idealizadores, o Luiz Pedro, como um nome forte, um nome que convida para esse debate, um profissional, um político que sempre se dedicou às causas populares, sobretudo às políticas do homem do campo, né? Como deputado ele foi, né, um exímio participante desse movimento e então nós nos alimentamos dos dois lados. O Luiz Pedro nos dando um nome forte e o Instituto se utilizando disso para ter mais acesso, ter mais popularidade, quando conversar, ser conhecido. Bom, e para que a gente possa entender melhor quem foi o Luiz Pedro, que referências ou que lembranças a gente pode ter desse nome, especialmente para o senhor Washington? Fábio, eu quero inicialmente dizer que é uma satisfação estar aqui nesse programa. Eu já estive num programa semelhante a esse, que era conduzido pelo Luiz Pedro, alguns anos atrás. Aliás, estive várias vezes aqui. Ele era quem? Vamos falar sobre esse programa também. Mediador. Você era o produtor. Ele era o mediador e o Gregório era o produtor.
mais ou menos o que a Aline faz, né? Isso. E Luiz Pedro foi uma figura marcante aqui no estado do Maranhão. Era um intelectual, ele bastante culto, gostava muito de ler, de estudar. E durante toda a sua vida aqui no Maranhão, ele foi uma pessoa dedicada. Eu sou testemunha disso, porque fui amigo dele da vida toda, desde lá do Ceará, quando éramos estudantes secundaristas, muito jovens, 17 anos, 16, até aqui no Maranhão, eu e Luiz Pedro fomos amigos. Às vezes nos distanciávamos nas estradas da política da vida, né? Mas nunca tanto. Sempre estavam próximos, sempre dialogando. E o Luiz Pedro foi uma pessoa que realmente marcou a história recente do nosso estado, porque como deputado estadual, como jornalista, ele combinava a sua profissão de jornalista com a sua militância política. E ele colocou a caneta dele sempre em defesa e a favor dos mais humildes, dos mais pobres do estado do Maranhão. Eu sou testemunha disso e, portanto, fico muito feliz de que o programa hoje esteja homenageando esse amigo, esse colega que já se foi, mas que deixou um legado aqui no Maranhão. E esse legado manifesta hoje na lembrança que tiveram vários que foram pessoas que acompanharam a sua trajetória e criar um instituto, como já falou o professor Zé Costa, um instituto que vem de acordo com o que Luiz Pedro foi na vida, né? É um instituto voltado para estimular políticas públicas, cobrar também, estimular o debate, a discussão, a consciência crítica das pessoas. E então, nesse sentido, eu fico muito feliz com o Instituto e acho que a homenagem que a TV Assembleia faz ao Luiz Pedro é muito justa. Aqui ele foi coordenador, ele foi subdiretor, diretor adjunto dessa TV. Me lembro que ficou muito triste quando ele saiu daqui. Ele tinha sempre um apego, uma coisa assim muito forte, uma dedicação muito forte àquele programa que ele realizava aqui, onde ele podia fazer o que ele pensava, né? Estimular ali os debates e as discussões sobre os grandes problemas do estado do Maranhão. E essa talvez seja a lembrança, né? O Gregório Dantas, que aqui a gente chama de Greg, né? O nosso Greg. É a grande lembrança que você tem, Greg, do Luiz Pedro, esse programa de debate, que é um embrião, né? É o precursor até Sim. de programas de debate aqui da TV Assembleia. É verdade, Fábio. Eu tive essa experiência de trabalhar com o Luiz Pedro durante 4 anos aqui na TV Assembleia, né? Ele foi o apresentador, o mediador do antigo programa Mesa Redonda, né? Que vamos chamar assim, uma espécie de embrião desse programa aqui, né? Do Contraplano. Inclusive, quando a gente estava elaborando esse processo de reformulação da TV Assembleia, a gente conversou com você, né? Eu e o Juraci, e a gente falou, a gente está com a ideia de fazer um programa em homenagem ao Luiz Pedro. Sim. Que é o Contraplano, o Fábio seria o Luiz Pedro, né? O mediador do programa, né? E para trazer esses debates, todos os debates... Talvez sem tantas essas referências aqui. Não, mas você é muito capaz, gabaritado, né? E a ideia era essa, fazer uma homenagem ao Luiz Pedro, um programa nos mesmos moldes, né? Até com um mediador, 3 entrevistados, discutindo temas de abrangência estadual, temas de abrangência nacional, temas de relevância, né, para a população, tanto do estado do Maranhão quanto do Brasil. Mas, assim, um programa Mesa Redonda, Fábio, eu até separei algumas coisas interessantes aqui. O primeiro programa foi no dia 27 de fevereiro de 2015. Foi o primeiro Mesa Redonda. Portanto, são quase 8 anos, né? Isso, quase 8 anos, né? E foi um programa que debateu o tema que o Luiz Pedro adorava, reforma política. Aí vamos falar de reforma política, ainda era o embrião dessa reforma de agora, né? Que teve a última reforma. Se ele estivesse na frente desse programa aqui, estava debatendo hoje reforma política. De novo. Verdade. Isso, novamente reforma política, exatamente. E aí vamos discutir reforma política. Interessante, Fábio, eu estava pesquisando quem foi os nossos primeiros entrevistados, né?
E o deputado Carlos Lula, advogado eleitoral à época, né? Era inclusive também procurador, né, daqui da Assembleia Legislativa, foi um dos nossos primeiros participantes desse primeiro Mesa Redonda para debater reforma política. Ele né? é especialista em direito eleitoral. Especialista em direito eleitoral, publicações, livros publicados sobre direito eleitoral, né? Então ele foi um dos nossos primeiros entrevistados. Todos esses temas a gente debatia, eu me reunia com o Luiz Pedro, vamos escolher o tema, a gente escolheu o tema, e agora vamos atrás como você faz hoje com a lei, né? Dos convidados, quem a gente convida? Eu indicava, ele indicava, a gente fazia a reunião, né? E aí ele falava, tu tem contato, tal, eu ligo, aí eu ligava, marcava e a gente fazia os programas, e assim foram um monte de programas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa rapidamente, antes de começar esse contraplano. No YouTube da TV Assembleia hoje, nós temos 30 programas ainda, Mesa Redonda lá. Tem aqui todos os temas separados aqui. Quem quiser acompanhar pode entrar lá, né? No TV Assembleia Maranhão. Pode rever, né? O Luiz Pedro conduzindo o Mesa Redonda. Legal. O Gregório, ele foi, então, o jornalista que trabalhou durante 4 anos com o Luiz Pedro aqui na TV Assembleia. O Washington fez referência à ligação que ele tem de origem do estado do Ceará. E o senhor como foi? O senhor falou do Instituto, mas qual foi a sua relação com o Luiz Pedro? É na origem do cursinho de Boas ou também é anterior a isso? Eu sou filiado no partido onde já estava afiliado já nesses últimos tempos o Luiz Pedro, né? Eu sou filiado no PT. E ali pelo PT eram nossos encontros, né? Onde nós parávamos para conversar, para aprender com ele, que ele na verdade ele quando falava nos ensinava, né? Quer dizer, portanto, eu tive a oportunidade de aprender com ele muitas coisas. Não sou muito prático nisso não, porque ele era muito bom, né? Mas ele inclusive tem um ponto, viu, Gregório, que ele trabalhava em Washington. O Luiz Pedro também, entre várias iniciativas dele, uma delas foi criar um instituto de pesquisa eleitoral. Lembra disso? Sim, verdade. Ele também militou por isso. Ele tinha um instituto de pesquisa eleitoral. Eu fui candidato no interior, ele fazia pesquisa para mim. E não me cobrava nada, isso dele. Quer dizer, ele não era um capitalista, né? Então ele queria ver as coisas acontecerem. E eu acho que ele torcia para ver um sucesso naquelas nossas campanhas e ele me ajudava nisso. E sempre me orientava, né? Como melhorar o discurso, como encaminhar as propostas, as ideias, conversar com o povo e tal. Então, ele era isso. Ele nos ajudava de todas as maneiras. Além de ser um sujeito muito alegre, muito divertido, não é isso? Sim. Então, o Luiz Pedro, ele passava sempre esse lado, de que ele estava de bem com a vida. Mas, claro, que esse de bem com a vida dele tinha discussão. Não era de bem com a vida, assim, digamos... Não era deixa a vida me levar, né? Não era do jeito que está, né? Nós vamos lutar para melhorar. Até que está bom, mas a gente pode contribuir para melhorar. Então, tanto é que ele tinha isso, né? Essa discussão sempre com juventude, né? Ele queria sempre formar novos quadros, quer dizer, acho que mais ou menos é muito provável que ele pensasse no exemplo dele, né? De que ele começa na política ainda como garoto, né? Como estudante secundarista, e militando contra a ditadura militar naquela época, que era o contexto da época. Era o contexto da época. Naquela época, a dispersão que deu do grupo de secundaristas que resistiam à ditadura lá no Ceará foi a partir do ato institucional número 5, né, de dezembro de 68. Né? E foi a partir daí que o Luiz Pedro veio para o Maranhão. Né? Entrávamos então num período muito duro, muito difícil da vida política nacional. E eu quero dizer que Luiz Pedro era um comunista, filiado ao Partido Comunista desde os anos de 67, 68, e veio para cá também, continuou ligado ao Partido Comunista até recentemente. Sim. Mais recentemente. Depois ele foi para o PT. Passou um tempo também no PDT, mas sempre nesse campo progressista, da esquerda, etc. E tem uma coisa que o Zé Costa falou aí, que eu me lembrei aqui. O Luiz Pedro, ele, apesar de todo o trabalho intenso, a dedicação que tinha a todo mundo e tal,
da sua capacidade, né, intelectual e tudo, mas ele botou o seu trabalho, a sua capacidade, a sua engenhosidade política a serviço do povo. Ele não trabalhou para acumular riqueza. Sim. Não tinha. Eu acompanhei o Luiz Pedro nos últimos momentos da sua vida. Não tinha realmente bens, não tinha nada acumulado. Realmente faleceu e morreu como uma pessoa muito pobre, mas digna, né? E sempre ajudando e contribuindo com a luta social. A última foi isso que o Zé Costa falou, ele foi um dos incentivadores do Cursinho de Boas, que é um cursinho que funcionava naquela época sem nenhum financiamento, sem apoio do Estado, nem nada, era trabalho voluntário de várias pessoas, principalmente estudantes, e falo aí e afirmo, os estudantes do grupo Juventude em Disparada, que é um grupo de jovens que está aí atuando no movimento estudantil no Maranhão, ajudaram e conduziram com o Luiz Pedro a organização de vários núcleos em bairros do Cursinho de Boas, que preparava e prepara jovens da periferia para ingressar nas universidades públicas. Isso era muito importante. Eu acompanhei também, junto com o Luiz Pedro, esses cursinhos, o funcionamento desses cursinhos em vários bairros de São Luís, e via a felicidade de jovens, Greg, que moram nesses bairros, que não tiveram acesso ao ensino, vamos dizer assim, de qualidade para entrar na universidade, e chegava o Cursinho de Boas, e ali eles tinham essa possibilidade, junto com outros estudantes, de se prepararem, estudarem. Vários entraram na Universidade Federal do Maranhão, na UEMA, no IFMA também. Então, Luiz Pedro contribuiu com isso aqui no Maranhão, e eu quero deixar registrado a importância disso, que nos últimos anos de sua vida, já com praticamente 70 anos, né, ele veio dar essa contribuição à juventude pobre da periferia de São Luís. Perfeito. Só um minuto, eu passo a palavra para você no próximo bloco. Vamos lá. Tá bom? Porque chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. É um instante só. Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre o jornalista Luiz Pedro e o instituto que leva o nome do ex-deputado estadual. Gregório, você pediu a palavra no final do primeiro bloco. É que assim, o Washington estava falando aqui, o nosso conselheiro, né, Tribunal de Contas, o Luiz Pedro realmente tinha uma visão muito voltada à juventude. Isso aqui eu tenho como destacar isso, e também a movimentos sociais, causas populares. Tanto que a gente fez um programa, Fábio, que foi sobre uma coisa que está voltando agora, aumentou novamente, infelizmente, o aumento na taxa de suicídio entre jovens no Maranhão, né? E ele trouxe isso para debater isso há quase 8 anos atrás, né? E agora, eles querem preocupado com isso, com essa causa, né? Eles, não, vamos discutir, isso é importante e tal, e sempre com aquele medo, aquele muito ético, né? Jornalisticamente falando. O que pode falar, o que não pode falar. O que pode falar, o que não pode falar, porque a gente sabe que jornalismo, a gente tem meio que um tabu de falar do suicídio dentro da televisão, com aquela, talvez, para que não provoque um incentivo, uma divulgação. Então tem esse tabu, mas ele soube tratar disso muito bem. A gente fez um programa sobre isso, sobre como a taxa de suicídio aumentava na juventude, e ilustrando como ele tinha uma participação de movimento social e entendia de povo, vamos chamar assim. Nós fizemos um programa sobre o papel da mulher na sociedade, lá há 8 anos atrás. Fizemos um programa sobre o movimento da balaiada. Ele queria falar sobre a balaiada, o processo histórico da balaiada. A gente fez o programa aqui. Fizemos um programa, esse aqui, muito interessante. O Washington acabou de lembrar aqui. O Luiz Pedro era um comunista, isso aqui é verdade. Ele era um comunista mesmo, né, raiz, vamos dizer. E a gente fez um programa sobre 100 anos da Revolução Russa.
Foi 100 anos da Revolução era Russa. bem dele. Foi. Ali no programa... De 17, outubro de 17, foi em outubro de 2017, a gente fizemos 100 anos da Revolução Russa. Quero assistir esse programa. Foi com quem? Tem no YouTube lá, agora eu não lembro dos entrevistados, porque eu não anotei aqui, mas no YouTube tem esse programa lá, pode assistir. Então quem quiser assistir pode assistir no YouTube da TV Assembleia, lá tá lá. Programa sobre comunicação pública, né, um tema que a gente sempre discute, democratização da comunicação. Então, sobre a UNE, os 80 anos da UNE, a gente fez um programa especial, trouxe líderes estudantis aqui para debater. Então, assim, tem vários temas, aquela crise política de 2016, muito abordada aqui várias vezes, a gente trouxe, do impeachment da Dilma. Eu me lembro que isso aí quem veio foi o Pedro Batista, que escreveu um livro. Se eu não me engano, foi isso aí. Eu acompanhei isso. Escreveu um livro. Pode ter sido, eu não me recordo, mas pode ter sido. Crise política de 2016, impeachment de Dilma, todo o processo lá da saída da ex-presidente, né, da tirada da ex-presidente Dilma. Programa sobre o Conselho Tutelar, explicando as funções do Conselho Tutelar. Então, assim, era um programa bem interessante que a gente discutia diversos temas e mais temas voltados à população, né? Mais especificamente. Quando a gente até trabalha o contraplano com a ideia de direitos humanos, políticas públicas e cidadania, o Luiz Pedro, vocês já faziam isso aqui no Mesa Redonda, né? Já tinha todas essas temáticas sendo discutidas. Queria voltar, Zé Costa, um pouco para o Instituto. Quem que faz parte desse Instituto? Quem são as pessoas que congregam ele? Desculpa, eu já chego aí, mas eu só por favor, né, reforçando isso, ou convalidando essa fala do Greg, quer dizer, você encontra aqui o Instituto Luiz Pedro nele mesmo, né? Quer dizer, a proposta que esse Instituto tem agora de realizar um trabalho de difusão de políticas públicas é aquilo que o Luiz Pedro já fazia, né? Quer dizer, pelos programas que ele apresentou aqui, só aqui nesse rápido resumo, né? Quer dizer, o resumo já nos traz aqui a linha do que é um instituto voltado para a difusão de políticas públicas, né? Quer dizer, a preocupação da sociedade, que a sociedade deve ter com seus diversos problemas, suas diversas causas, suas diversas peculiaridades. Então, o Luiz Pedro já apontava nessa direção. Então, o que nós amigos do Luiz Pedro e pessoas, digamos, com alguma sensibilidade social, não tem outra coisa a fazer senão dar sequência nessa ideia, né? Quer dizer, colocar isso em movimento para que não é só para o nome do Luiz Pedro não se apagar, é porque é nosso dever enquanto cidadão, enquanto sociedade, discutir essa sociedade. Me desculpa, era só essa palavra, mas você falava de quem faz parte, quem são as pessoas que fazem parte desse instituto? Ok. Na verdade, o instituto está aberto para participações. Naquele dia do lançamento, nós convidamos os amigos que você viu no lançamento do Instituto Luiz Pedro, uma frequência fantástica que nos deu o prazer de poder estar tocando esse projeto com tanta gente querendo dar as mãos, né? Com tantos amigos do Luiz Pedro querendo dizer, eu estou presente, eu quero participar. E está aberto ainda, está sempre aberto, vai estar sempre aberto digamos, nós não chamamos de filiação, porque não é esse o sentido do Instituto, mas são as parcerias que podem chegar de alguns amigos, alguns jornalistas, alguns professores que estudam essas causas nas políticas públicas, possam vir contribuir conosco. E, inclusive, conduzir, orientar, coordenar projetos de pesquisa em determinados temas. E aí o Instituto Luiz Pedro, digamos, se coloca na parceria com essas iniciativas individuais e chama todos os interessados que possam e queiram contribuir, né, nessa linha de difusão de políticas públicas que vem ao Instituto Luiz Pedro. Nós estamos de braços abertos. Eu vi naquele dia do lançamento, apresentaram a diretoria do Instituto, é composta de estudantes e professores, não é isso? Uhum. Estudantes, professores e militantes dos movimentos sociais. Apresentaram lá várias pessoas lá. Foi interessante também esse momento, lá no dia do lançamento. Foi o conhecimento e foi colocado isso que o Zé Costa está falando, né? Convidando as pessoas, jornalistas,
intelectuais, pessoas que queiram se Políticos. agregar, políticos também, que se agregar ao Instituto para fazerem uma assembleia extraordinária, inclusive a Berenice, né, falou isso ontem, antes de ontem, naquele evento que houve do lançamento do livro, de lançar realizar uma assembleia para poder eleger nova diretoria e essa coisa toda, que agora anda porque o Zé Costa conseguiu fazer o Instituto se apresentar para a sociedade e está conseguindo desenvolver alguns projetos, né? Uns já em andamento que estavam como os cursinhos populares, mas agora é como o Luiz Pedro era, né? Militância e botar o pé na estrada. E por que é tão importante a gente estar falando ou acompanhando políticas públicas, né? Às vezes é um conceito que tá muito distante do ponto de vista de entendimento da sociedade, mas na prática é a essência daquilo que ela vive, né? Pois é, olha só, nós ao pensarmos em qualquer ação que a gente desenvolve, você começa da parte do planejamento, passa para a execução e há que ter uma fase de avaliação exatamente para perceber se houve algum problema entre a fase de planejamento e execução e o resultado, até para se redefinir, né, esse estudo e voltar de novo à fase de planejamento, execução e avaliação. Bem aí onde eu penso que o nosso Instituto ele pode prestar um grande serviço. Eu vou citar um exemplo. Digamos, na universidade, nós falamos que a universidade ela se constitui estruturalmente como uma organização que está sobre o tripé do ensino, da pesquisa e extensão. Pois é, mas quando nós falamos do ensino na universidade, nós nos preocupamos com a parte do planejamento, né? Da elaboração dos planos de curso, até mesmo dos planos de aula, etc. Realizamos esse projeto, formamos os alunos e liberamos para a sociedade. Ok, até aí tudo muito bem, quer dizer, procuramos sempre trabalhar com qualidade, fazer o trabalho da melhor maneira e entregamos para a sociedade. Mas há uma pergunta que às vezes a gente não tem resposta ainda. O que aconteceu com esse egresso, que ele chegou na sociedade, no campo do trabalho? Ele realmente foi trabalhar como profissional que recebeu um diploma aqui na universidade, um jornalista que saiu dos bancos da universidade e foi para o mercado de trabalho, ele foi ser jornalista? Ou ele derivou para outras funções e aquela formação talvez não tenha sido aquilo que realmente o conduziu no mercado de trabalho? Então, essas perguntas nós não temos respostas. Quer dizer, os países desenvolvidos, a Itália, sobretudo, dentro do que eu já andei estudando, a Itália se preocupa muito com o seu egresso. Quer dizer, o aluno sai da universidade italiana, no dia seguinte, um observatório, né, inclusive órgão ligado ao governo, acompanha ele, para onde ele foi, o que ele está fazendo, né? Quer dizer, ele está sendo realmente aquele jornalista que acabou de se formar, ou ele foi fazer outra coisa, foi ser comerciante, foi vender carro, etc. Quer dizer, essa é uma pergunta importante, eu falo, porque ela serve como feedback até para o próprio curso, para você apresentar melhorias. Até para a própria universidade, para entender onde que a demanda de repente pode ser maior, ou onde que a demanda é menor também, né? Sim, às vezes nós estamos oferecendo um curso que a sociedade não está pedindo esse curso. Pois é, são respostas, são perguntas e respostas que a própria, talvez a universidade não tenha digamos, uma política destinada a isso, ou se tem, a gente pode contribuir também, o Instituto Luiz Pedro pode entrar numa linha de observatório, não é, Washington? Sim. Né, Gregório? Sim. Quer dizer, nós podemos entrar numa linha de observatório para a gente, digamos, ajudar, ou contribuir, né, com esse feedback para a população, para a universidade, para o governo. O governo desenvolve políticas que ele jamais avaliaria o seu resultado prático, né, no contexto social. Quer dizer, o que se observa é que necessidades há de toda maneira num país pobre como o nosso, numa região
como a nossa, de deficiência até na área de alimentar, por exemplo. E o governo faz tudo para criar soluções, de apresentar alternativas e tal. Mas essas soluções são criadas, as alternativas chegam até a família, né? O cartão social é entregue, a bolsa é paga, etc. Mas e o dia seguinte, né? Como é que isso ficou? Eu estava pensando que o Maranhão e o Brasil está vivendo aqui, nosso estado também, um momento que precisa debater muito a questão estrutural na sociedade, né? Nós estamos saindo de uma crise que o país viveu, que inclusive houve questionamento por setor, por parcela ampla da população, da democracia. Sim. E nós estamos vendo hoje que os golpistas foram presos e estão sendo agora julgados e tudo, né? Condenados. Condenados também. Condenados, inclusive, né? Então, quando a sociedade chega num limite desse, que nós vivemos recentemente, e que há muito tempo que não se via, é preciso haver um debate grande, porque, de fato, há grandes problemas na sociedade brasileira que precisam ser debatidos, discutidos e aberto perspectivas diferentes. Então, acho que esse instituto, professor Zé Costa, eu acho que esse instituto pode contribuir muito nesse sentido, inclusive sobre o Maranhão, né? Há indicadores sociais no Maranhão, isso é necessário que se veja com clareza, que não se coloque uma venda nos olhos, que veja que há indicadores realmente que são complexos, difíceis, um dos piores do país, e o Instituto tem que apresentar, tem que debater isso e apresentar soluções, ideias para isso. Para isso precisa, já indo à pergunta que você fez, Fábio, já indo ao encontro de busca de diálogo com intelectuais, desses cursos de sociologia, de políticas sociais, mestrado de políticas públicas que nós temos por aí, para discutir qual é o gargalo no Maranhão, qual é o problema, né? Que o Maranhão há muito tempo, todos no Maranhão falam, é preciso sair desse estágio e partir para o estágio de desenvolvimento, já que o nosso estado é um estado com potencial de riqueza muito grande, né? Terras boas, não tem os problemas que tem o Nordeste, de secas periódicas, né? Terras agricultáveis boas, aqui tem uma grande produção, com a força do agronegócio aqui é muito grande, mas é preciso que industrialize o nosso estado, que essa produção agrícola do nosso estado ela possa agregar valores, né? Não seja exportado tanto assim. Então esse é um debate que tem que ser feito, né? O Luiz Pedro lutou muito durante a sua militância política e militância também como jornalista, como repórter, questionando o problema agrário no Maranhão. E eu queria voltar com essa pergunta para o próximo bloco, e também colocando o Greg na conversa, até para saber se essa questão dos trabalhadores rurais, da questão fundiária de uma forma geral, foi tema de outros programas de debate. Mesa Redonda. Né, do Mesa Redonda. Sim. A gente vai para mais um intervalo, tá bom? É mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre o jornalista Luiz Pedro e o instituto que leva o nome do ex-deputado estadual. Os nossos convidados, o presidente do Instituto Jornalista Luiz Pedro, José Costa, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Washington Oliveira, e o jornalista e coordenador da Rádio Assembleia, Gregório Dantas. O Washington falou na questão fundiária, né, que foi Sim. um tema muito caro para o Luiz Pedro. Também foi assim nos programas, Greg? Ele levantava essa discussão também? Levantava. A gente debateu aqui muitos temas, né? Questão fundiária, principalmente a agricultura familiar, né? Luiz Pedro, um grande defensor da agricultura familiar,
da tese que é real, que é a agricultura familiar que bota a comida na mesa, né? Isso aí a gente sabe, né? Vamos chamar assim, o agronegócio faz para exportação, né? E a agricultura familiar, a gente come a comida do agricultor mesmo, né? Discutimos também o papel da agropecuária aqui no Maranhão, do agronegócio mesmo, no Maranhão discutimos sobre segurança alimentar, tema que ele adorava, ele gostava de discutir sobre segurança alimentar, problema da fome, combate à fome, né? Lembrando que o Brasil ali, quando a gente começou o programa, já estava no segundo governo da presidente Dilma, né? O segundo governo da presidente Dilma. Já tinha passado pelo Fome Zero, já tinha... E o Brasil estava fora do mapa da fome. Estava fora do mapa da fome, trabalhando muito bem, né? O Brasil, infelizmente, hoje temos 33 milhões de pessoas passando fome. Está melhorando, né? Nesse começo de ano já melhorando, até porque o preço da comida ficou mais barato, a gente já sabe disso. Mas foram temas que a gente abordava assim aqui, Fábio. Outra coisa que eu queria ressaltar, para não passar batido, era do papel do Luiz Pedro como professor, porque senão a gente vai falar do programa e não vai esquecer disso. Luiz Pedro foi professor do curso de comunicação da UFMA, né? Ele foi inclusive assessor de comunicação da Universidade Federal do Maranhão, quando o reitor era o Jerônimo Pinheiro, de 88 a 92, eu separei aqui a informação, e foi professor substituto do curso, né? E foi professor de muita gente, inclusive que está aqui no complexo de comunicação, né? Foi professor de muita gente, e eu digo, não foi meu professor, porque eu entrei na UFMA no curso de jornalismo em 2005, então eu não tive a honra dele ser meu professor lá, mas ele foi meu professor aqui. Aqui ele me ensinou muito sobre produção de jornalística, sobre temas a ser abordados, sobre como se comportar na frente de uma câmera. Ele ensinava isso, ajudava todo mundo, né? Ele era um professor aqui para todo mundo que está trabalhando nesse complexo de comunicação. Foi um diretor adjunto aqui do complexo que não resolvia só a parte burocrática, né? Ele botava a mão na massa, vinha aqui e trabalhava junto com a gente. Tinha um programa aqui, ficava junto com a gente, sentava com a gente, discutia pautas, entendeu? Então ele tinha um comportamento de professor atuante que é muito interessante. Não posso deixar passar esse programa todo sem falar disso. Talvez tudo isso, talvez até esse lado do professor esteja muito relacionado com o próprio cursinho de boas, que a gente está falando aqui da origem, da raiz, daquilo que é o Instituto Luiz Pedro. Eu também queria voltar, o senhor pode complementar essa ideia, mas eu queria voltar para essa questão fundiária, porque eu acompanhei, na verdade, o lançamento do Instituto Luiz Pedro, que aconteceu aqui no auditório do Complexo de Comunicação, o auditório Neiva Moreira, e me lembro que, enquanto jornalista, alguém fez a fala na frente que o Luiz Pedro, por esse tema da questão fundiária, ele incomodou muitas vezes poderosos em determinados momentos em que ele estava também trabalhando pelo governo ou em algum órgão governamental, e isso depois até contra ele, naquele determinado momento do trabalho dele, né? Porque ele não deixava de ser um porta-voz dessas comunidades de trabalhadores rurais, né? Não sei se o Zé Costa ou o Washington acompanharam mais de perto esse lado de defesa dos trabalhadores rurais. Acompanhei bastante, porque o Luiz Pedro, em 82, ele foi eleito deputado estadual, exatamente pelos trabalhadores sem terra, com pouca terra, pelos pequenos agricultores do estado do Maranhão, que naquela época era uma população era maior rural do que era urbana, maior do que urbana. Era maior do que urbana. Sim. E também com muitos problemas de sobrevivência, né? Vivíamos um momento já de crise, né? Com expulsão, grilagem, violência no campo, era uma guerra. E o Luiz Pedro foi, digamos assim, um deputado estadual que foi para frente dessas lutas, né? Enfrentando grilagem, muitas vezes a polícia, e tinha muita coragem nesse sentido. E fazia essa sua ação e suas ligações com a imprensa, com a grande imprensa, inclusive, que o Luiz Pedro foi correspondente da Folha de São Paulo, da revista Veja, era um jornalista
vamos dizer assim, importante dentro do Imparcial, que era um grande jornal aqui do Maranhão naquela época, de tradução, e ele publicava todas essas informava, né, e transmitia toda essa crise no campo aqui no Maranhão naquela época, para essa imprensa divulgava e denunciava, né? É importante que além desse aspecto como professor, como ligado a essa área da academia, se ressalte também na vida do Luiz Pedro essa presença, essa ligação com a imprensa, né? Principalmente a imprensa falada, mas também televisionada. Foi daqui da TV, o diretor adjunto, foi. Como é que chama? Diretor adjunto. Diretor né? adjunto, foi. Aqui da TV Assembleia, e também foi apresentador daquele programa. Os analistas. Os analistas na TV Guará. E Isso. lá atrás, da TV Difusora. Bom Dia Maranhão. Do Bom Dia Maranhão, apresentando, Sim. né? Então foi uma presença marcante. Mas foi um porta-voz e um grande aliado dos trabalhadores rurais, sem terra e perseguidos pelo latifúndio, pelos grileiros, pelo crime que existia naquela época no campo maranhense. Por isso é muito justa a homenagem que fizeram essas pessoas que criaram o Instituto Luiz Pedro ao nome dele, porque representa exatamente isso que o Instituto, imagino eu, precisa fazer, que é debater realmente os problemas do Maranhão e apresentar solução. Não é debater só para denunciar, é apresentar proposta. E para isso precisa se ligar à academia, né? E por isso o Instituto escolheu o nome como o professor Zé Costa, que é um professor ex-reitor do Instituto Federal de Educação do Maranhão, uma pessoa que tem renome, inclusive, nacional, e não tem uma pessoa mais adequada para representar esse instituto, para conduzir esse instituto, do que um homem da academia. E esse instituto tem que se ligar muito a isso, tanto aos professores da Universidade Federal, como da estadual, como a UIFMA, porque é nessa perspectiva do ensino, da pesquisa e da extensão que nós podemos encontrar saída por grandes dificuldades que vive o nosso Estado e o Brasil também. Obrigado, Washington. Muito obrigado aí. Você é meu amigo, você me coloca nessa posição. Mas tem muitos nomes, muito bons nomes, que podem tocar esse projeto de forma muito digna. Mas isso é uma responsabilidade muito grande que nos colocam, viu, Fábio? Quer dizer, você pega tudo isso que nós já falamos aqui, e muito mais do que isso não chegou a ser lembrado. Mas o tanto que o que o Luiz Pedro representa, de fato, no cuidado dele com as políticas públicas, isso nos dá uma responsabilidade imensa para dignificar o próprio nome Luiz Pedro. O Instituto tem muito o que fazer. Nós já começamos amanhã, eu até te convido, amanhã nós já vamos estar às 8 da manhã no Rio Poti Hotel. Nós convidamos o deputado Rubem Júnior para fazer uma discussão, para nos contar a história dessa reforma, dessa mini reforma eleitoral. Quer dizer, é o primeiro programa lá que teve, né, que ele apresentou aqui. Sim. Vai ser agora o primeiro passo do Instituto Luiz Pedro. Viu, Gregório? Então nós estamos continuando, nós estamos seguindo os passos do Luiz. Então amanhã nós já vamos fazer essa conversa com... Só colocando para o nosso telespectador, porque esse programa está sendo gravado na sexta-feira, 14, né? Ele vai ao ar inédito na terça-feira, então, para que ninguém vá no Rio Poti. Porque se for, vai na quarta-feira. Ele para cá, quando for exibido, ele já aconteceu. Mas não tem Mas problema. o senhor pode anunciar, pode dizer. O importante é o assunto, ser debatido. Pois de fato, mas você me corrigiu bem, muito obrigado por isso. Quer dizer, esse é um tema, né? Esse é um tema que nós já estaremos explorando, né? Vamos continuar explorando, porque ele, inclusive, levantou, né, vários questionamentos, né? Quer dizer, nós estamos fazendo a reforma, e sempre que se faz uma reforma, a pergunta da população, da sociedade é, sim, isso melhora ou isso piora, né? Então, sim, é hora de debater, de discutir, de aprender mais sobre o assunto e, enfim, difundir aquilo que os nossos deputados estão fazendo. Já é pensamento nosso de convidar a nossa senadora Elisiane Gama, que é hoje a relatora da CPMI do 8 de janeiro.
vamos chamar a Lisiane para nos falar sobre esse tema, né? Quer dizer, é um assunto que interessa a todo mundo, né? E nós temos uma relatora aqui do Maranhão, vamos conversar com ela, vamos ouvir, discutir, dar a nossa contribuição, enfim, esse é o papel. Então, para dignificar o nome Luiz Pedro, nós temos muito o que fazer. É claro que nós não vamos cobrir tudo que podemos cobrir, mas a nossa vontade é de fazer o que seja possível e fazer bem feito. Só para dar um spoiler, o nosso próximo programa também, aqui do Contraplano, que vai ser também gravado, é sobre a mini-reforma eleitoral também, né? A gente está planejando para fazer essa discussão também por aqui. Estamos juntos. A gente está se encaminhando já para o final do programa e queria deixar um minuto e meio aí para cada um de vocês poderem fazer suas considerações finais, tanto do ponto de vista daquilo que é esse momento de homenagem ao jornalista Luiz Pedro, quanto também do próprio Instituto, reforçar o convite. Começando pelo senhor Washington. Eu penso isso, que o Instituto pode debater esses grandes temas do Maranhão. Por exemplo, um tema que pode ser debatido, que precisa ser debatido aqui, é o PAC. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o que é destinado ao Maranhão. O que é que significa que a recuperação de obras paradas, por exemplo, é preciso debater isso tudo. Nós tivemos nos últimos anos muitas obras paradas nos municípios, no interior. Nós precisamos, o Instituto pode, Zé Costa, fazer um levantamento dessas obras, está entendendo? E apresentar para o governo federal e a necessidade de imediatamente a recuperação, porque existe recurso para isso e o PAC vem exatamente para impulsionar a retomada do desenvolvimento e a perspectiva de industrialização. Eu acho que esses temas são temas que estão colocados e que precisam ser discutidos e aprofundados aqui no Estado, e o Instituto Luiz Pedro, no meu ponto de vista, tem um grande papel a fazer nesse sentido. Eu quero sugerir, inclusive isso, aproveitando publicamente aqui esse debate, essa discussão que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Gregório, suas considerações finais também? Fábio, primeiro agradecer, né, o convite, né, seu convite, e dizer que é um prazer estar do lado do companheiro Zé Costa, também o conselheiro Washington, né, dizer que eu não posso terminar o programa sem falar do caráter militante do Luiz Pedro, só um pouco, uma coisa pessoal. Quando a última vez que eu olhei o Luiz Pedro foi numa manifestação de rua. A gente estava naquele momento de já 2021, pré-pandemia, a gente estava fazendo muitas manifestações na Deodoro, né, contra o anterior governo, né, governo federal. E eu encontrei ele lá e ele já estava afiliado no Partido dos Trabalhadores, no PT, né? Eu falei para ele, agora você está no partido certo, Luiz. Aí eu falei para ele. Aí ele disse, não, mas o PCdoB e tal, não sei o que. A gente conversou rapidamente sobre a passagem dele no PCdoB, o que tinha acontecido, né? Lá para ele sair do PCdoB, ele me contou, a gente conversou. E aí foi uma passagem boa, porque assim, as lembranças que eu tenho dele são de um militante, como o companheiro Washington falou, o conselheiro Washington falou aqui, um militante raiz, um comunista de verdade, né, colocava em prática, né, o comunismo, né, e era um cara bom, uma pessoa muito boa. Uma pessoa de índole muito boa, muito correto. E um militante de verdade que sempre estava na rua. Ele estava com o pé no chão na rua, andando ao lado da classe trabalhadora em todas as manifestações possíveis. Ele sempre estava, era um militante de verdade, né? De carregar bandeira, de entregar o santinho na rua, o panfleto, explicar, conversar com os outros na rua. Então, eu tive uma identificação muito forte com ele, porque eu também tenho esse caráter. Então, a gente se identificou muito quando eu fazia a produção do programa dele. Muito obrigado, Zé Costa. Pois é. Eu, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, quer dizer, é assim que a gente apresenta o nosso instituto, e dizer, finalmente, que é uma curiosidade que as pessoas que estão nos assistindo passam a ter o seguinte: como é que funciona o instituto
onde funciona, quais são os recursos que garantem a funcionalidade disso. Então, isso são perguntas que aparecem, que é importante a gente dizer agora o seguinte: esse instituto ele não tem fim lucrativo, ele não tem uma fonte, digamos, uma fonte financiadora que mantém o instituto. O financiamento dele até aqui se dá por nossas contribuições das pessoas que já estão participando conosco e na medida que vão surgindo necessidade de recursos, nós vamos arrecadando e colocando a coisa em funcionamento. Estamos apresentando propostas em editais de grandes empresas a nível nacional e até aqui na FAPEMA, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, enfim, em todas as possibilidades que se abrirem de editais onde a gente possa prestar o serviço, que você sabe, é assim que funciona, né? As grandes empresas têm a sua responsabilidade social e interesse de demonstrar isso através de algum serviço prestado. Como elas não fazem isso diretamente, elas terceirizam essa ação para uma outra instituição sem fim lucrativo que possa realizar. E aí chega o Instituto Luiz Pedro, quer dizer, agindo nessa direção. Portanto, eu quero convidar as pessoas que queiram se interessar para participar conosco dessa ação. Nós estamos ali no edifício Vinícius de Moraes, na sala 407, que é ali onde está a nossa sede. Em frente ali ao comando da Polícia Militar. Em frente ao comando da polícia. E queremos receber, tomar um cafezinho com cada um de vocês, dos amigos do Luiz Pedro, das pessoas que ainda não conhecem o nosso projeto, que venham nos visitar para a gente apresentar e você é muito bem-vindo e vai prestar um grande serviço para o Maranhão. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.